Senhoras e senhores, bom dia. Hoje é 17 de novembro de 2025. São 11 horas da manhã. Senhoras e senhores, por alguma razão que eu ainda não entendi direito, a imprensa está evitando dizer o seguinte: a publicação da ata do julgamento de Bolsonaro, da rejeição dos recursos, dos embargos de declaração de Jair Bolsonaro, precede a publicação do acórdão. Após a publicação do acórdão, a decisão de mandar recolher Bolsonaro ao regime fechado é absolutamente certa. Não há dúvida quanto a esse passo que o Supremo Tribunal Federal vai tomar. Essa decisão vai sair após o julgamento da próxima sexta-feira. Na verdade, vai ser entre sexta e sábado, haverá o julgamento do segundo round de embargos de declaração e, concomitantemente, a publicação do acórdão, que vai sair antes, inclusive, do julgamento desses embargos. Então, nasce terça-feira, na verdade, está previsto para terça-feira a realização da execução da pena de Bolsonaro, de pena de prisão por 27 anos e 3 meses em regime fechado. Então, vem por aí alguns dias bastante quentes no Brasil. Não se sabe direito o que é que deve acontecer após o recolhimento de Bolsonaro ao regime fechado. Vamos assistir, porque é um momento importante da história do Brasil. É que tanto se falou na prisão de Bolsonaro, que muitos acham que não vai acontecer nunca, mas nós estamos aí há cerca de 7 dias da realização da prisão dele em regime fechado. Não sabe se vai ser na Papuda, na Papudinha, na PF, é muito provável, estão dizendo aí que vai ser na Papudinha, que é um quartel que fica em frente à Papuda e serve de prisão para militares. Seja como for, a prisão em regime fechado vai acontecer. Ele vai sair de casa para uma prisão de verdade e isso vai abalar as estruturas políticas aqui no Brasil. Não que possa haver alguma grande comoção, mas não se sabe o comportamento da extrema-direita, qual vai ser após a realização dessa prisão. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. O Supremo Tribunal Federal publicou hoje a ata do julgamento da primeira turma que rejeitou os primeiros recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 6 réus no caso do julgamento de tentativa de golpe de Estado. A decisão foi unânime. O documento registra de forma oficial os votos de cada um dos julgadores. O próximo passo será a publicação do acórdão, que é um documento que traz o relato do julgamento com a íntegra dos votos de cada um. Ana Paula. O próximo passo será o Jair Bolsonaro, através das suas defesas, dos defensores dele, pedir embargos infringentes que o tribunal vai negar. E mais embargos de declaração vão ser rejeitados sumariamente. Isso já foi muito bem explicado por 10 entre 10 juristas. Não haverá aceitação de tentativa de protelação do resultado, por isso a ata foi publicada. A ata significa o quê? Que o martelo está batido. Novos embargos, eles podem esclarecer qualquer coisa, vão interpor embargos infringentes, eles não vão ser aceitos porque a regra do STF é muito clara. Então, tudo que for feito, inclusive o que já está sendo feito, que é pedido de prisão domiciliar, tudo isso vai ser julgado com o Bolsonaro preso. Por alguma razão,
não está sendo dito isso claramente, porque é um momento tenso. Depois de anos, de mais de 2 anos, já estamos indo para quase 3 anos aí de processo de persecução penal do Jair Bolsonaro, inclusive mesmo com ele em prisão domiciliar, não chega a ser a prisão mesmo, né? Ele está em casa, né? Está guardado em casa. Então, esse momento aqui é um momento que muita gente, talvez até muitos disseram que não iria acontecer, e vai acontecer dia 24. Não essa terça-feira, a próxima terça-feira. Terça-feira da semana que vem, segunda-feira da semana que vem, vai ser dia 24, e é no dia 24 que vai ser executada, vai sair pelo menos a decisão do Supremo de mandar executar a pena. Por quê? Porque na sexta-feira, entre sexta e sábado, vai ser julgado outros embargos, mas como a ata saiu hoje, o acórdão sai a qualquer momento. Com o acórdão, a norma manda mandar executar a pena. Não há por que não executar a pena. Seria procrastinação executar a pena, e a pena vai ser executada. Por que os embargos não impedem a prisão? A rejeição provável e rápida é porque o relator Alexandre de Moraes pode negar novos embargos de forma monocrática sem levar a turma, se os considerar manifestamente improcedentes ou com o intuito de atrasar. É o artigo 1026 do Código de Processo Penal. Nesse caso, declara-se o trânsito em julgado, que sai junto com o acórdão. E diferentes apelações não têm efeito suspensivo da sentença, segundo a súmula 418 do STF. É simples assim, tá? O STF, e aí você tem vários, você vê aqui várias reportagens falando sobre a ata. Você tem aqui a Folha de São Paulo, né? STF publica ata de julgamento que negou recurso de Bolsonaro. STF publica ata de julgamento que rejeitou recurso de Bolsonaro, no UOL. No Estadão, STF publica ata com resultado do julgamento dos recursos de Bolsonaro. Você tem no Globo, STF publica ata de julgamento que manteve condenação de Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe. Você tem aqui também... não, esse aqui é outro. Aqui você tem também, STF publica a ata e confirma a rejeição de recurso de Bolsonaro. No G1, STF publica a ata e julgamento que ministros rejeitaram recursos por unanimidade, e STF publica a ata e julgamento que rejeitou recursos de Bolsonaro. Então, talvez essa seja a razão. Vem aí um espetáculo da desonra de Bolsonaro e oficiais golpistas, que é a cassação da patente. Dois espetáculos não cabem no mesmo palco, no mesmo evento histórico. Dividido entre uma apresentação e outra, a plateia correria o risco de não prestar devida atenção a nenhuma das duas. Ainda está em cartaz no Supremo o último capítulo do processo contra os réus do núcleo principal do complô do golpe. Mas o show da democracia tem que continuar, e a contagem regressiva para que o Supremo torne as condenações definitivas e recorrentes impõe às Forças Armadas o lançamento de novo espetáculo, o ritual da desonra de Bolsonaro e de seus aliados de farda, que vão ter caçadas as patentes. Muito bem, aqui é a ação penal 2668, que julgou os réus da trama golpista, e aqui todas as atas foram publicadas. A do Walter Souza Braga Neto, a do Jair Messias Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno. Esse é o último ato dessa ópera bufa. E aqui, com essas 4 linhas singelas aqui, selam o destino de Bolsonaro. Esta é a ata. Documento curto, uma síntese. Decisão. A turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por Jair Messias Bolsonaro, nos termos do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Primeira turma, sessão virtual de 7 de
novembro de 2025 a 14 de novembro de 2025. Acabou, é isso aqui. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Agora está sendo contado em questão de dias, se muitos, sei lá, uma semana, não é? Até o fim dessa semana, até segunda-feira, o acórdão. Com o acórdão é emitida a execução da pena. Então, aqui está sendo dito que será no dia 24. A direita está sem sucessor porque todos dependem ainda de Bolsonaro. A análise de mais de 100 mil grupos de WhatsApp mostra que o bolsonarismo segue concentrado no ex-presidente. O espaço restante é ocupado quase inteiramente pelos filhos, especialmente pelo Eduardo e, mais recentemente, o Flávio. O bolsonarismo sofre segunda tentativa de debandada de aliados e aí ele sufoca também essa. Uma outra tentativa foi feita por Joyce Hasselmann e Janaína Pascoal. Elas foram dizimadas politicamente, perderam toda a relevância. Então, o Bolsonaro ainda controla toda essa horda de psicopatas aí que segue tudo que ele faz e que ignora a avalanche de provas que há contra esse homem. O primeiro movimento ocorreu com Bolsonaro no poder e resultou em amplo fracasso. E agora eles estão tendo cuidado de honrar o Bolsonaro, mas o Bolsonaro está preso pela ditadura e tal, então vamos ter que arrumar outro. Eles precisam se livrar do Bolsonaro, porque senão eles vão ser dizimados na eleição do ano que vem, o que vão ser de qualquer forma. Bom, a estratégia do Bolsonaro é tentar os embargos infringentes que foram aceitos pelo STF em 7% de todos os casos já julgados na história e que, nesse caso, não cabem porque ele foi condenado por 4-1. Teria que ser por 3-2 para caber os embargos. E, por fim, a realidade. Recursos pedindo prisão domiciliar. Uma prisão domiciliar que não vem. Então, quem quiser comemorar e quem quiser chorar vai poder fazê-lo na próxima segunda-feira, daqui exatos 7 dias.